Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Rafael Silva e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larice de Paula, de Brasília. Motorista de caminhão de lixo não consegue aumentar percentual de adicional de insalubridade. Em nosso giro pelos regionais, o repórter Eduardo Matos traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Superintendente que ganhava menos que colegas homens do mesmo cargo deve receber diferenças salariais. Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata e do diabetes. Vamos saber de que forma a alimentação pode auxiliar na prevenção dessas doenças na reportagem especial de hoje. Se liga, o programa já está no ar. A primeira turma do TST negou o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a um motorista de caminhão de coleta de lixo urbano. A decisão seguiu a jurisprudência do TST de que o percentual mais elevado depende da constatação em perícia de contato permanente com lixo, o que não ocorreu no caso. A repórter Larice de Paula traz mais informações. O trabalhador presta serviço para a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Codeca, no Rio Grande do Sul, desde 2010. Ele afirmou que recebe o adicional de insalubridade em grau mínimo, ou seja, de 10%. Contudo, alegou ter direito ao grau máximo de 40% por estar exposto de forma não eventual a agentes biológicos nocivos à saúde. De acordo com o motorista, há riscos de contaminação quando os coletores sobem na cabine do caminhão e quando entram no aterro sanitário para descarregar o lixo. Com base em laudo pericial, o pedido não foi aceito pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul teve entendimento diverso. Para o TRT, embora o motorista não manuseie diretamente o lixo, a atividade o expõe aos agentes biológicos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma foi o ministro Amaury Rodrigues. Ele destacou que, conforme o anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, a insalubridade em grau máximo está configurada no caso de contato permanente com lixo urbano. Contudo, o laudo pericial apontou que o motorista não realiza nenhuma atividade prevista na norma. Dessa forma, por unanimidade, a turma negou o pagamento do aditivo em grau máximo ao empregado. Não cabe mais recurso. Giro pela Justiça do Trabalho. Um caso que envolve isonomia salarial foi analisado pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Os detalhes você acompanha com o repórter Eduardo Matos, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Uma superintendente comercial que por mais de 40 anos recebeu salário menor que os dos colegas homens deve receber diferenças por isonomia salarial. O pagamento, no entanto, compreende apenas o período não prescrito, que são os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O julgamento sob a perspectiva de gênero fundamentou a decisão da 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Por unanimidade, os desembargadores reformaram no aspecto sentença da 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Conforme o processo, a autora trabalhou em uma companhia de seguros desde a década de 70. Após passar por cargos de escriturária e gerente, ela comprovou que atuou como superintendente comercial durante todo o período não prescrito, com salários inferiores aos de pelo menos 3 colegas da mesma função. As diferenças eram no mínimo 50% superiores ao salário, chegando ao patamar de 100% na comparação com um deles. Com a condenação, além das diferenças salariais, o banco deve pagar os reflexos em férias com 1/3, 13º salários, horas extras, participação nos lucros e resultados e FGTS com multa de 40%. Participante do julgamento da 5ª turma, o desembargador Marcos Fagundes Salomão ressaltou a existência de provas suficientes de que havia diferença salarial pela prescrição de gênero. Reportagem especial.
Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata e do diabetes, duas doenças ligadas a fatores genéticos e que podem ser evitadas e controladas por meio da alimentação. Saiba mais com o repórter Rossini Gomes. Com tanta variedade, o segredo é saber combinar os alimentos no prato. Uma boa alimentação é fundamental para o funcionamento do corpo e para a qualidade de vida. Em novembro, uma reflexão fica ainda mais em evidência. O mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata abre espaço para a pergunta: como a comida pode ser uma aliada no combate à doença? A nutricionista Marina Pinheiro responde. Aproveitando o Novembro Azul, um dos riscos do câncer de próstata é a obesidade, Então a gente precisa ter esse cuidado com o excesso de peso, controle de peso, através de uma alimentação saudável. Driblar um pouco aqui as guloseimas. Não significa que a gente não possa comer, mas de uma forma eventual, uma frequência menor, não todos os dias. Para uma alimentação saudável, a nutricionista Marina Pinheiro dá dicas de como preparar um almoço nutritivo. O ideal é que metade do prato, 50% do prato, seja composto de vegetais e folhas. Os outros 25% ali, em cereal, um tipo de carboidrato, e as leguminosas, então aqui o clássico arroz e feijão. Mas poderia ser outra fonte de carboidrato. Poderia ser um tubérculo, uma mandioca, um inhame, uma batata, um purê ao invés do arroz, uma massa. E a proteína. Aqui eu escolhi o filé mignon suíno, que além do filé mignon suíno longo, também é uma outra parte suína magra. Tem a opção de carne vermelha, carne bovina para quem prefere. O analista de sistemas Wagner Araújo tem o hábito de preparar refeições equilibradas. Ele tem 42 anos e ainda não fez o exame que detecta o câncer de próstata, mas tem consciência de que logo mais será importante realizar o procedimento. Está aqui na minha fila, eu tenho que fazer esse exame, então correr no meu médico e falar: médico, e aí, doutor, tá na hora, vamos fazer? O médico Rômulo Montijo explica que o indicado é fazer o exame a partir dos 50 anos, mas para homens negros ou com histórico da doença na família, o recomendado é antecipar para os 45 anos. Ele reforça que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros, fica atrás somente do câncer de pele. A gente tem uma frequência muito grande. 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata. Quanto mais cedo o câncer de próstata é diagnosticado, maiores são as chances de cura. Cânceres de próstata diagnosticados no início, eles têm 90% de chance de cura total. O diagnóstico tardio é um dos fatores que reduz a chance de cura e aumenta o risco de morte. Segundo o médico Rômulo Montijo, é preciso ficar atento aos sintomas mais comuns. O enfraquecimento do jato urinário, o aumento da frequência urinária, principalmente à noite. A gente tem de avaliação a própria consulta médica, o toque retal ou o ultrassom. O exame também está no radar do servidor Pedro Henrique Gontijo. Ele tem 41 anos. Acho que eu tenho que me preocupar sim, eu acho que eu pretendo ir no médico em breve para poder ver essa questão, que eu acho que é muito importante realmente. Além do câncer de próstata, o Novembro Azul conscientiza sobre o diabetes. A doença é causada quando o hormônio que regula o açúcar no sangue não é produzido de forma suficiente. É esse hormônio, a insulina, que garante a energia para o organismo. A escolha do que deve ser colocado no prato também é uma das formas de evitar a doença. O Brasil tem hoje pelo menos 20 milhões de pessoas com diabetes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. A endocrinologista Paula Pessim destaca que pessoas com risco maior de desenvolver a doença devem ter ainda mais atenção ao que ingerem. No momento que o paciente ele tem um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, que é a condição que precede isso, a base do tratamento é melhora da alimentação e atividade física. Se isso não resolve, a gente tem remédios que podem auxiliar a insulina a fazer mais efeito e, quando não é o suficiente, a insulina. Para os pacientes que já têm familiares com diabetes, é bem interessante cuidar da alimentação desde muito cedo, prevenir o excesso de peso, principalmente na infância já, ter o hábito de fazer exercício e ponderar bem o que come mesmo.
Esse recado serve para a estagiária Raíssa Guimel. Ela sabe que precisa melhorar os hábitos alimentares, pois há incidência de diabetes na família. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, entendeu? A minha mãe, inclusive, estava tendo que analisar, fazer um policiamento ali na alimentação dela, porque ela já estava no início de diabetes. Minha avó é muito diabética. Toda a minha família tem histórico de diabetes. Quer uma vida mais longa e com saúde? Então cuide da alimentação e faça os exames preventivos. A edição de hoje termina aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Rafael Silva, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.